Eu não fazia ideia de que poderia justificar o que eu paguei por esse vestido. O que eu paguei por esse vestido, que nos deixa muito felizes. E por ser melhor do que qualquer coisa que eu já imaginei, eu pensei em vir aqui e dizer para todos vocês que eu amo esse homem. E sim, tem camarão nos bolinhos. Miriam! Rabino, ela está brincando. Ela está Um absurdo! Está brincando. Olha, Miriam, um absurdo. Me mostra na Bíblia onde Deus disse que não se pode comer camarão. Levítico, o que tiver barbatanas ou escamas não deverás comer. Mas lá diz camarão. Shalom! Tudo bem, pessoal? Comida é um negócio que mexe com a gente. Todo mundo já deve ter escutado de uma geração de mais velhos a famosa máxima de que comida é sagrada. E, de fato, essa máxima parece conter muita sabedoria. Não importa se se trata de não comer carne de porco nunca, de não comer carne durante a Semana Santa ou de não comer azeite de dendê na sexta-feira, de fato, muitos sistemas religiosos parecem ter prescrições e vedações alimentares. As religiões parecem sempre muito preocupadas em discutir o que entra e o que sai da gente, se é que me entendem. Mas tão interessante quanto essa constatação é o fato de que na base disso que parece ser uma característica comum de tantos sistemas religiosos, se encontram motivações e efeitos muito distintos. Uma prescrição generalizada, como aquelas, por exemplo, que a gente encontra no judaísmo, no islamismo ou no hinduísmo, é muito diferente de uma prescrição singular, como aquelas que a gente encontra no candomblé, em que certos alimentos são vedados a um iniciado a depender da relação que ele estabelece com um orixá em particular, e que podem variar inclusive de indivíduo a indivíduo, a depender de outras relações que esse iniciado estabelece com outros orixás. E essas prescrições singulares, por sua vez, são muito diferentes de prescrições sazonais, como, por exemplo, jejuar ou não comer carne durante a Quaresma e a Semana Santa para os cristãos, algo que lembra o Ramadã, o mês de jejum dos muçulmanos, que é uma prescrição sazonal, ou seja, limitada no tempo e distinta do código dietético geral do islamismo. Ou seja, o fenômeno pode até ser comum, mas aquilo que o produz e aquilo que ele produz é altamente variável de sociedade a sociedade, de cultura a cultura, de sistema religioso a sistema religioso. Qualquer semelhança com o conhecimento científico, observando sempre as questões por ângulos diferentes, e te dizendo essa semana que você pode comer ovo, e na semana que vem que você não pode comer ovo de jeito nenhum, não é mera coincidência. E eu espero que você não esteja assistindo esse vídeo com fome. Eu já estou aqui cantando em hebraico, esperando o Sabbat Seder ficar pronto. Se você não entendeu nada, não tem problema. A gente vai passar rapidamente pelo Congo, fazer uma escala na Índia, e antes de chegar em Israel, a gente vai tomar um chá bem britânico com uma das figuras mais interessantes da história da antropologia. E ela explica tudo pra gente. Vem comigo, que eu te mostro. Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Venismecha. Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Venismecha. Hava Neranana, Hava Neranana, Hava Neranana Venismecha. No último episódio dessa série, você viu que entre o final da década de 1940 e o começo da década de 1950, apareceram na antropologia um conjunto de tentativas de abordar as sociedades humanas como dotadas a um só tempo de regularidade ou normas sociais, mas também como sujeitas a vários conflitos e dinâmicas que marcavam as suas transformações históricas. Viu também que a maioria dos autores que sustentou essa perspectiva, notadamente aqueles ligados à chamada Escola de Münster, defendia que os ritos, como situações sociais particulares, pareciam condensar a um só tempo essas normas sociais estabelecidas e os processos de transformações pelo qual uma sociedade passava num determinado momento histórico. Foi nesse mesmo período que um fato histórico alterou radicalmente o campo da antropologia, a descolonização afro-asiática. O fim histórico do colonialismo marcou uma transformação profunda na relação estabelecida entre intelectuais do chamado Norte Global e os seus campos de pesquisa pelo mundo afora. A soma desses dois fatores, quais sejam transformações teóricas e metodológicas no interior do campo disciplinar e transformações do contexto histórico,
produziu uma enorme diversificação no campo da antropologia, gerando vários subcampos de interesse na disciplina. Ela propiciou também o aparecimento de uma perspectiva mais ou menos generalizada, segundo a qual a diversidade sociocultural humana deveria ser abordada levando-se em consideração não apenas a transversalidade das várias dimensões que parecem estar sempre envolvidas quando se trata de observar a vida social, o econômico, o religioso, o político, mas também que as culturas humanas deveriam ser interpretadas em face da maneira como elas são performadas, isso é, da maneira como sistemas de crença, formas de compreender, interpretar e explicar o mundo se manifestam concretamente em atitudes pelas quais se denota um determinado sentimento de pertencimento a uma comunidade. Foi no contexto dessas várias transformações que apareceu a obra dessa que eu disse que considero uma das mais interessantes figuras da história da antropologia, a antropóloga britânica Mary Douglas, uma autora cujos interesses são tão diversificados e ao mesmo tempo apontam para uma única direção, tentar entender a relação que existe entre pensamento e ação social. A trajetória da antropóloga britânica Mary Douglas, essa simpática senhora que aparece em vídeo numa entrevista de 2007, poucos anos antes do seu falecimento, é bastante expressiva das transformações que atingiram o campo disciplinar da antropologia na passagem entre a década de 1950 e 1960. Considerada uma das mais leais continuadoras da tradição socioantropológica iniciada por Emily Durkheim, que teve tanta repercussão na antropologia social britânica, ela começou sua carreira desenvolvendo uma monografia ao estilo clássico sob a orientação de Evans Pritchard sobre os Lele, que viviam na bacia do rio Kassai, no então Congo belga, atual República Democrática do Congo. Interessada sobretudo em estudos de religião comparada, Mary Douglas, no entanto, foi migrando progressivamente para vários outros subcampos de interesse dentro do campo disciplinar da antropologia. Persistindo no interesse, sobretudo, pelas dimensões simbólicas da cultura, Mary Douglas produziu importantes trabalhos não apenas no campo da religião comparada, mas também trabalhos que ajudaram a constituir subcampos disciplinares da antropologia, como a antropologia econômica e a antropologia das instituições, discutindo temas altamente presentes no cotidiano das sociedades complexas, como o comércio, a moda ou noções de bom gosto. Essa enorme diversificação faz dela uma das figuras mais influentes e mais interessantes para se compreender o que aconteceu com a antropologia na segunda metade do século XX. A obra mais famosa de Mary Douglas é uma coletânea de ensaios publicada em 1963, chamada Pureza e Perigo. Um livro cujo subtítulo, Ensaios sobre as noções de poluição e tabu, é particularmente revelador do propósito geral da obra, uma ideia que parece mais complicada do que na realidade é. Mary Douglas se esforça por demonstrar que, na maioria dos sistemas religiosos, noções de pureza e impureza não designam coisas diametralmente opostas, mas sim coisas complementarmente pensadas como sagradas, de um tal modo que tudo aquilo que é designado como sagrado e, portanto, potencialmente puro numa religião, envolve sempre um risco, o perigo de se tornar impuro e, portanto, contaminar a coerência do sistema religioso. Como esse livro é composto de ensaios cujos exemplos etnográficos são muito variados, para a gente discutir melhor as ideias da Mary Douglas e tentar correlacioná-las à discussão geral sobre ideias cosmológicas no campo da antropologia, eu quero discutir com você apenas um capítulo, aquele em que talvez as ideias da Mary Douglas apareçam de forma mais transparente. Esse capítulo se chama As Abominações do Levítico. Mas para te contar um pouco mais sobre o Levítico, eu tenho que te mandar de volta numa viagem no tempo para alguns milhares de anos atrás e te colocar em contato com o primeiro cara a usar o Wi-Fi na história da humanidade. O primeiro cara a baixar dados da nuvem. O nosso querido profeta Moshe. Moisés, para os íntimos. Se não vai nessa, vai... Não tá funcionando. Egito. Verdades. Povo hebreu! Opa! E aí, Moisés? Eu trago notícia do Senhor Deus. São mandamentos de que vocês vão ter que seguir a risca a partir de agora, tá? Senão vão queimar no inferno. Eu posso começar? Peraí. Deus escreveu isso aí? Foi sim, Ezequiel. Na pedra? Isso, que era o que ele tinha mais lá à mão.
Aonde? Não, em cima do monte lá. Do monte? Que monte? Deus apareceu lá em cima do monte. Veio falar comigo. Você não tava no monte? Eu tava. Eu nunca vi no monte, de repente tava no monte falando com Deus. Eu tava indo falar com Deus. Tava só você e Deus lá, só A ninguém. gente marcou no monte. O monte tá sempre cheio, só tava... Mas Bom, vai. era de manhã cedo, você não tava nem Sério? acordado essa hora. Fala, Moisés. O que mais? O Fala. que você tem aí? Posso Fala. começar? Vai. O Levítico é o terceiro livro da Torá. A Torá é o conjunto de 5 livros sagrados que condensam a essência doutrinária e disciplinar do judaísmo. Na prática, os judeus religiosos seguiam por um conjunto de escrituras sagradas, mais amplo do que a Torá, com destaque para o Talmud, o resumo dos ensinamentos dos rabinos históricos. No entanto, a tradição judaica designa que a lei religiosa considerada em si mesma está expressa nesse conjunto de 5 livros chamados de Torá. A tradição cristã, que historicamente se vincula às suas origens no judaísmo, designa a Torá judaica como Pentateuco, referindo-se por esse nome aos 5 primeiros livros do chamado Antigo Testamento, o conjunto de escrituras judaicas incorporadas à base doutrinária e disciplinar do cristianismo. O nome Pentateuco, originado no grego, remete ao fato de que nesses 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, está expressa a voz de Deus, que através do seu profeta, Moisés, institui as bases do sistema religioso dos judeus. Assim como o Gênesis é uma espécie de cosmogonia, ou seja, um livro que narra as origens do universo e da criação, e o Êxodo é um livro histórico, ele conta a história dos patriarcas dos hebreus, o Levítico é um livro de propósito específico. Na tradição judaica, o Levítico é referido por vezes como Torá Kohanim, uma expressão que pode ser traduzida como a lei, Torá, Kohanim, dos sacerdotes, a lei dos sacerdotes. O nome desse livro, no entanto, na tradição judaica é Vaikra, um verbo no particípio que pode ser traduzido como chamado ou convocado. A tradição judaica geralmente refere os livros da Torá pela primeira palavra que está expressa nesses livros. A primeira palavra que está expressa no Levítico é Vraiká. Moisés foi convocado ao tabernáculo para, diante da presença de Deus, receber as leis que regulam o culto religioso judaico, ou seja, que fixam a sua liturgia. Aliás, o termo pelo qual o livro é designado na tradição cristã, Levítico, do grego Levitikon, designa expressamente esse fato. Levitas eram os descendentes da família de Araão, o irmão de Moisés, que pertencia ao clã de Levi, um dos 12 filhos de Jacó, ou Israel, e que correspondiam ao clã dos sacerdotes originais do judaísmo. O Levítico é, portanto, fazendo uma analogia um tanto quanto imprópria, uma espécie de código canônico. Ele se refere muito menos à comunidade geral dos crentes, e muito mais a esse clã específico dos sacerdotes que é responsável pela guarda e fixação de como funciona o culto no judaísmo. Assim, não é difícil entender porque, dentre os livros da Torá, o Levítico é aquele que comporta o maior número de leis, porque ele convoca os levitas, isso é, os sacerdotes, para explicar como na prática funciona o sistema religioso, os sacrifícios, as abluções ou purificações e como devem se comportar os crentes em relação ao culto de maneira geral. O Levítico é, portanto, em resumo, uma enorme lista de faça as coisas desse jeito e não faça as coisas daquele jeito. Aliás, um pequeno parêntese para você que me ouve. As prescrições e vedações do Levítico são extensas e altamente complexas. Portanto, se você reivindicar a literalidade do Levítico, sobretudo do capítulo 18, para dizer que um homem não deve se deitar com outro homem, lembre-se de nunca fazer a barba, nunca comer camarões, nunca trabalhar no sábado, nunca ter relações sexuais com sua esposa se ela tiver durante o período da menstruação, dentre várias outras coisas. Senão, você é só um fariseu. Mas para a gente se aproximar um pouco mais das discussões empreendidas pela Mary Douglas, eu gostaria de chamar sua atenção para o fato de que dessas várias prescrições e vedações expressas no Levítico, nenhuma parece ter chamado tanta atenção, gerado tanta curiosidade, tanto fascínio de tanta gente durante tantos séculos, quanto aquele conjunto de leis que fixa a chamada comida kosher,
a comida pura, um conjunto de indicações que estabelece qual é a dietética do sistema religioso do judaísmo. Você já deve ter ouvido isso, mas se não ouviu também não tem problema, mas os judeus, por motivos religiosos, não consomem uma série de alimentos. Eles não comem, por exemplo, peixes que tenham simultaneamente escamas e barbatana, não comem crustáceos, não comem animais de casco fendido, como porcos, não comem nenhuma preparação em cuja cocção tenha havido mistura entre carne e leite, e por aí vai, numa lista interminável de prescrições e vedações que, além de tudo, tem como característica parecerem arbitrárias. E esse fato, a sua pretensa arbitrariedade, é que gera tanto fascínio e tanta curiosidade. Para a gente dar um exemplo comparativo, note o seguinte: as chamadas quizilas no candomblé parecem sempre ter um lastro mitológico. Isso é, há sempre uma narrativa mitológica que explica por que o orixá que rege um determinado iniciado teve em sua trajetória algum tipo de contato com aquele alimento que, se tornando interdito para o orixá, por extensão se torna interdito para o iniciado. Mas no caso das prescrições que estabelecem a comida kosher, a comida pura, no judaísmo, não parece ser assim. Há apenas uma indicação arbitrária que diz: Deus não quer que você faça isso. Ora, entender por que os sistemas religiosos vedam práticas como o adultério ou o falso testemunho, independente do que se pense sobre isso, não é tão difícil. Afinal de contas, nessas vedações, parece haver explicitamente uma exortação moral, um determinado sentido de moralidade. Afinal de contas, se trata de determinar como deve ser o comportamento ou a conduta das pessoas, umas em relação às outras. No entanto, a coisa se torna bem mais complicada quando se trata de entender por que Deus não quer que você coma camarão. A partir desse ponto, Mary Douglas tenta abordar como, ao longo dos séculos, as prescrições e vedações alimentares que constituem a dietética do judaísmo, expressas no Levítico, foram interpretadas por diferentes autores. É uma parte muito interessante da argumentação dessa autora, até porque ela recupera certos temas já então clássicos, desenvolvidos por autores como Durkheim ou Fraser, dos quais a gente já falou nessa série. De um modo muito genérico, a autora nos diz que essas interpretações poderiam ser divididas em dois grandes blocos. Em primeiro lugar, nós teríamos as interpretações que tenderiam a enxergar as leis alimentares expressas no Levítico como sendo de caráter disciplinar e não doutrinário. Ou seja, essas leis não estariam relacionadas à natureza de Deus ou da crença nesse sistema religioso. Elas teriam um propósito estritamente litúrgico e até por isso estariam expressas nesse livro que tem como propósito fixar a liturgia, a forma do culto no judaísmo. Sendo assim, o objetivo dessas leis seria pura e simplesmente reforçar ou reiterar aquele primeiro princípio da Torá expresso no Êxodo, a submissão a Deus acima de todas as coisas. Seria como se essas leis procurassem apenas exortar os fiéis a demonstrar através do culto, através da forma do rito, a sua submissão a esse princípio ético número 1 da submissão a Deus. De outro lado, nós teríamos um conjunto de interpretações menos vinculadas a uma tentativa de compreender o sentido teológico dessas leis, que recorreriam a um modelo que nós poderíamos descrever como naturalista, um modelo sobre o qual a gente já falou bastante ao longo dessa série. Nessas interpretações, o que se enfatiza é a ideia de que essas leis exprimem percepções empíricas do povo hebreu do período em que o Levítico foi escrito, para as quais, no entanto, não haveriam explicações científicas. Por exemplo, todo mundo sabe, ou deveria saber, que camarões ou carne de porco são alimentos que, por suas características, a depender dos modos de conservação ou de preparação, podem ser altamente tóxicos ou podem se constituir em vetores de doenças, como as verminoses. Então, o que essas interpretações enfatizam é a ideia de que haveria aí uma percepção empírica de teor naturalista, quer dizer, esses alimentos fazem mal, e que a religião codificaria e daria um sentido de moralidade a isso que o conhecimento científico na altura não poderia explicar.
Acontece que esses dois modelos interpretativos têm limites muito claros, muito evidentes, principalmente porque ambos tomam o Levítico como se ele fosse um livro incoerente. No caso das interpretações disciplinares, digamos assim, há um problema flagrante de que o Levítico comporta uma quantidade bem significativa de indicações morais, que tem explicitamente um teor doutrinário. Assim, essas interpretações tomam o Levítico como um livro que mistura indicações doutrinárias e indicações disciplinares, tornando-o, no interior do sistema religioso e para efeitos práticos, um livro incoerente. Já no caso das interpretações que nós poderíamos chamar de naturalistas, existem dois problemas muito flagrantes também. O argumento naturalista pode até parecer útil ou válido quando se trata de não comer camarões ou de não comer carne de porco, mas é difícil supor que existissem tantas evidências empíricas disponíveis para os hebreus quando se trata, por exemplo, de peixes de rio, porque embora seja verdade que alguns deles podem ser venenosos, outros tantos não. Fora isso, esse argumento naturalista parece ignorar certas contradições muito flagrantes e evidentes, se a gente pensar que as indicações contidas no Levítico têm um teor exclusivamente sanitário ou higiênico. Por exemplo, o Levítico diz que homens não devem cortar a barba ou os cabelos. Bom, e todo mundo sabe, ou deve saber, ou pode supor, que um cabelo longo é muito mais suscetível de ser tomado, por exemplo, por uma infestação de piolho do que um cabelo tonçado. Ou seja, essas interpretações não parecem atender satisfatoriamente o problema da contradição entre justificação versus arbitrariedade em relação a qual é o sentido geral das leis do Levítico. A interpretação que a Mary Douglas vai tentar trazer, então, para as leis alimentares do Levítico retoma uma ideia clássica presente na obra do Durkheim e que se espraiou para como boa parte da antropologia abordava o problema das ideias cosmológicas durante a primeira metade do século XX. Trata-se da ideia de que existe alguma coerência entre a forma como uma determinada sociedade se organiza e as ideias religiosas que essa sociedade exprime. Mas para a gente perceber melhor o tipo de articulação proposta pela Mary Douglas em relação ao judaísmo, seria interessante recorrer ao exemplo de um outro sistema religioso em que essa articulação está totalmente explícita. Trata-se do sistema religioso do hinduísmo. Ay, tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol, de rayo de luz roja besando nuestra boca, el beso que te sopla, huele a alcohol, tus trejos lunares, extraterrestriales, entran cuando sales, por eso no se ve nada, tu barba colorada, traviesa y rebelde, me afectó con espada. Um sistema religioso extremamente complexo. E tudo que os Vedas, os livros sagrados do hinduísmo, dizem sobre os alimentos é muito, muito extenso para eu te contar aqui agora nesse vídeo. Então a gente vai ter que fazer uma simplificação absurda. E se você ficar curioso, você pode procurar saber mais sobre isso depois. Basicamente, as leis alimentares do hinduísmo variam de acordo com a categoria de pessoa a que você pertence e ao lugar que essa categoria de pessoa ocupa no sistema religioso do hinduísmo. Por exemplo, ninguém está sujeito a um número tão grande de abluções rituais, ou seja, purificações, e ninguém está vedado de tomar contato com tantos alimentos quanto os brahmanes, uma categoria de pessoa, uma casta, que ocupa no hinduísmo um lugar de guardiões litúrgicos similar, análogo ao lugar dos levitas no judaísmo. Fundamentalmente, o hinduísmo é uma religião holística. Isso é, ele professa a crença de que tanto o universo físico quanto o universo espiritual são igualmente ilusórios, porque aquilo que realmente existe é um todo integrado formado pelas coisas sutis, transcendentes e materiais e pelas coisas imanentes. É esse todo, esse absoluto integrado, que é designado no hinduísmo como Brahman, o absoluto, que é traduzido nas línguas ocidentais de uma forma meio imprópria como Deus. Para o hinduísmo, todas as coisas que parecem ter uma existência singular, uma existência individual, são a rigor avatares, isso é, manifestações de Brahman,
manifestações desse absoluto. Então, os deuses e os seres humanos, as árvores e os animaizinhos, as pedras e a água, o quintal da sua casa e Saturno, tudo é manifestação desse corpo cósmico absoluto, Brahman, que você aqui no Ocidente chama de Deus, tentando compreender o que o hinduísmo significa. Consequentemente, cada um é parte e é todo em relação a esse absoluto que é o corpo cósmico de Deus. Tudo é parte e todo do corpo cósmico de Deus. E é assim que as leis alimentares se estabelecem e se fixam. Por exemplo, a sua mão, como parte de você, é você. Você não pode dizer que sua mão fez alguma coisa à sua revelia. No entanto, você toca com a sua mão produtos químicos ou substâncias que você não levaria ao seu rosto. Você não contaminaria o seu rosto com as substâncias que a sua mão toca. As leis alimentares do hinduísmo funcionam da mesma maneira. Os brahmanes, como cabeça de Deus, como cabeça desse absoluto, não podem tocar ou travar contato com certas coisas, que quem é a mão de Brahman pode. É fundamentalmente uma analogia entre a natureza de Deus e a natureza dessa crença e a forma como se age em relação a Deus que a Mary Douglas usa para explicar as leis alimentares do Levítico. O primeiro lugar que a autora supõe que seja adequado para futucar essa articulação entre a forma como o judaísmo pensa Deus e a forma como ele pensa que é correto se comportar em relação a Deus é tentar verificar alguma propriedade de Deus expressa na Torá. A autora começa então pelo nome de Deus. O judaísmo é fundamentalmente uma religião da palavra, não apenas porque o seu objeto de culto mais sagrado é um livro ou um conjunto de livros, a Torá, mas também porque o próprio Deus se expressa como uma palavra oculta, como uma palavra sagrada que não pode ser pronunciada. A primeira vez que o nome de Deus aparece na Torá, ele aparece como um tetragrama, um conjunto de 4 consoantes, sem nenhuma vogal, 4 consoantes impronunciáveis. E nenhum mandamento é tão levado a sério no judaísmo quanto a proibição, a vedação de dizer o nome de Deus. Na tradição cristã, esse tetragrama é por vezes traduzido como Jeová, por vezes traduzido como Javé. Mas isso não faz nenhuma diferença, a não ser para os eruditos e intelectuais cristãos, porque no judaísmo esse nome não é para ser lido, ele não é para ser dito, ele é impronunciável, ele é a revelação dessa natureza inalcançável em parte de Deus. A forma como Deus é designado, portanto, nas escrituras judaicas é sempre por meio de pronomes, perífrases, termos substitutivos ao tetragrama. Assim, os termos mais comuns nesses livros que os cristãos chamam de o Antigo Testamento, notadamente nos 5 primeiros livros, o Pentateuco ou a Torá judaica, é por pronomes como Adonai ou Elohim, termos que poderiam ser traduzidos como Altíssimo, Elevadíssimo, Meu Senhor. Mas há um termo que designa na Torá judaica Deus por meio de um adjetivo. E isso é muito importante, porque adjetivos, qualidades, podem ser bastante reveladores daquilo que uma comunidade de crentes pensa que o seu Deus seja. Esse termo adjetivo que designa Deus ao lado de Adonai, Elohim, é Kadosh. A tradição cristã, especificamente o catolicismo, fez uma incorporação interessante desse termo judaico Kadosh. No começo do rito sacrificial do catolicismo, a comunhão, que evoca o sacrifício de Jesus, tem-se uma parte extremamente sagrada do rito eucarístico, que é a convocação da presença de Deus naquele rito. Ela se faz por uma exortação, quase que como se os católicos implorassem para Deus estar presente, chamando-o, convocando. Kadosh, Kadosh, Kadosh. É o sanctus da missa. Santo, santo, santo. Existe um quase consenso de que a tradução de Kadosh como santo é uma tradução imprópria, uma tradução inadequada, porque a rigor esse termo queria dizer em hebraico alguma coisa como separado, apartado, distinto. Por meio desse termo, o que os judeus pareciam querer dizer, de fato, é que Jeová, o tetragrama, essa palavra oculta, o Deus deles,
era distinto, separado de todos os outros deuses, porque ele era verdadeiro. E, consequentemente, a aliança com ele expressava uma fé verdadeira e, portanto, distinta, separada ou apartada de todas as demais crenças, principalmente das crenças dos babilônios ou dos cananeus, que ocupavam a região do Levante antes da fixação dos hebreus naquela região. Trata-se, portanto, de uma distinção que, no limite, produz uma consequência de distinção étnica. Assim, é possível afirmar que toda a lei mosaica, que toda a Torá, tem como propósito pura e simplesmente fazer cumprir o mandamento outorgado por Deus em Levítico, capítulo 11, versículo 45. Sede santos, porque eu sou santo. Sejam kadosh, sejam separados de todo o resto da criação, porque eu, Jeová, sou kadosh. Sou separado, sou distinto de todos os demais deuses. Ou seja, o judaísmo atribui uma enorme importância teológica, uma enorme importância doutrinária, a que as coisas possam ser tomadas como pertencentes a uma categoria discreta, única, inequívoca, idêntica a si mesmo e, portanto, separada, kadosh, santa, sacralizada. E esse parece ser exatamente o espírito da dietética do judaísmo inscrita no Levítico. Os animais, produtos ou formas de preparação que não são considerados kosher, isso é, que não são considerados puros, têm como característica comum precisamente o fato de, do ponto de vista do sistema religioso, não poderem ser classificados como pertencentes a uma categoria única e inequívoca. Por exemplo, os porcos. Galinhas têm dedos, vacas têm cascos, mas os porcos têm cascos que são fendidos e se parecem dedos. Eles pertencem à categoria das galinhas ou à categoria das vacas. Esse parece ser o traço comum aos crustáceos, a certos tipos de peixe, a determinados tipos de produtos ou preparações que constituem toda a dietética do Levítico. Aquilo que o Levítico considera abominável, portanto, é a confusão. Um exemplo muito interessante que está lá no capítulo 18 do Levítico, que eu já mencionei aqui para você, é o de como esse livro proíbe o incesto. O que o Levítico diz é que um homem não deve tomar uma mulher parenta como esposa porque ela pertence a uma categoria de pessoas, os parentes, que não pode ser confundida com outra categoria de pessoa, os noivos potenciais. O que o Levítico diz textualmente é: isso é confusão. E o mesmo vale para as prescrições e vedações alimentares que estão lá nesse livro. A gente pode dizer, portanto, que o Levítico não tem propriamente uma dietética, e sim uma classificação totêmica. Aqui eu vou remeter você ao famoso texto de Émile Durkheim e Marcel Mauss, Algumas Formas de Classificação Primitiva, que fixa pela primeira vez na história da antropologia a importância que as classificações totêmicas têm no desenvolvimento da disciplina. Vejam, uma classificação, uma taxonomia, não é exatamente igual na diversidade de sociedades e culturas humanas. Os cientistas, por exemplo, discriminam como categorias inequívocas animais vertebrados em algumas ordens de animais: peixes, aves, répteis, anfíbios, mamíferos. Mas nem todas as sociedades humanas agrupam ou organizam a sua percepção dos tipos de animais ou dos tipos de plantas do mesmo jeito. Essa taxonomia científica, ou seja, essa forma de ordenação, não é igual em todas as sociedades humanas. O Levítico parece apresentar uma taxonomia, uma forma de classificação baseada num totem, numa ideia mitológica sagrada que ajuda a organizar. E aquilo que ele considera abominável do ponto de vista alimentar são coisas que não se enquadram muito bem em nenhuma classe muito explícita e inequívoca e, portanto, separada, kadosh, santa, como as demais coisas que são kadosh, que são santas. Mais interessante ainda é perceber que no judaísmo, como sistema religioso e também como sistema cosmológico geral, ou seja, como um modo particular de interpretação do cosmos, o totem, essa figura mitológica organizadora a partir da qual se estabelece as classes de coisas, é o próprio Deus. E as coisas são organizadas ou compreendidas em face do quanto elas se parecem com Deus a partir dessa característica, dessa qualidade, desse adjetivo básico que designa Deus, que é ser kadosh,
quer ser santo, quer ser separado das demais coisas. Assim tem-se as coisas impuras, as coisas que pertencem a categorias inequívocas, que são, portanto, kadosh, que são, portanto, puras, e chega-se ao ápice dessa classificação, onde tem-se os humanos, que são, como o Gênesis diz, a imagem e semelhança de Deus. Aliás, de um ponto de vista doutrinário, o judaísmo se pensa como a religião verdadeira, justamente porque ele elucida que o propósito dos seres humanos é serem kadosh, é serem como Deus, separados, santos, distintos de todo o resto da criação. O grande problema histórico que o Levítico parece revelar é o risco iminente de que os hebreus fossem confundidos com cananeus, babilônios e outros povos que viviam no seu entorno durante o período histórico em que o Levítico foi escrito. Justamente por serem santos, kadosh, separados, distintos, à imagem e semelhança do seu Deus, os judeus estavam o tempo todo sujeitos ao perigo de serem confundidos e misturados àqueles que não eram santos. A pureza e o perigo caminham sempre de mãos dadas, lado a lado. On a wonderful morning like this, when the sun is as Lucy, big as vamos trazer o rabino. O quê? Como? Quando? Parece que hoje minha mãe desmaiou e chamaram 4 pessoas, ela desmaiou de novo. No Yom Kippur desse ano, o rabino Krink vai fazer um banquete em casa. Então vocês vão precisar de cordeiro. O rabino adora cordeiro. Licença, eu tô no meio de um pedido aqui. Me desculpa, o que tá comprando? Costelas de porco. Põe as costelas na minha conta. Ai, eu nem acredito, o rabino tá bravo desde o casamento. Só precisou de 4 anos de desculpas e um dreidel autografado pelo Sammy Davis Jr., mas finalmente pegamos o desgraçado. Blasfêmia. Quer as costelas de porco grátis? Então calada. Entrega na quinta? Depois das 10. Eu peguei um pouco de biscoito. May I take this occasion Conseguimos to o say... rabino! A conclusão de Mary Douglas, que se expande por todo o resto de pureza e perigo em relação a vários contextos etnográficos distintos, é de que parece sim haver um vínculo inequívoco entre a maneira pela qual um sistema religioso, enquanto um sistema cosmológico, pensa Deus, o cosmo, o universo, o funcionamento das coisas de maneira geral, e os modos pelos quais se estabelecem práticas, um comportamento que, definindo uma comunidade religiosa, limita essa comunidade enquanto comunidade. É como se as práticas funcionassem como diacríticos. Isso é, como se elas fossem um pequeno sinal que distingue as coisas, mais ou menos como um acento grave para distinguir avô, em comparação a um acento agudo para distinguir avó e dizer uma coisa não é igual a outra coisa. É por conta desse tipo de constatação que a gente afirmou no começo desse vídeo que se estabeleceu cada vez mais na antropologia uma percepção de que as culturas humanas não deviam ser tratadas pura e simplesmente pela forma como elas pensam ou representam o mundo, nem pela forma como esse pensar e representar o mundo se relaciona com a estrutura geral de uma organização social. As culturas deviam ser vistas também pela perspectiva da prática, dos lugares onde ela é performada e das maneiras como ela é performada. Porque a maneira como uma cultura é performada significa muito sobre o que essa cultura realmente é. Mas a gente continua a desenvolver esse assunto no próximo episódio dessa série. Hoje a gente não vai terminar o vídeo em alto astral. A antropóloga norte-americana Ruth Bennett dizia que o propósito da antropologia era tornar o mundo seguro para as diferenças. Não dá para terminar um vídeo todo dedicado ao judaísmo sem fazer uma menção final à Shoah, ao Holocausto. É óbvio que o Holocausto não é o único paradigma de um processo genocidário na história humana. O que aconteceu aos armênios, o que aconteceu aos hereros, também dizimado pelos alemães no começo da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu e acontece aos ameríndios, o que acontece à população negra em todo o mundo, e especialmente na América, há quase 5 séculos, nos lembra que o morticínio, o desrespeito à diferença, o preconceito, o racismo, são todos chagas que pairam sobre os nossos ombros e que são inaceitáveis. Então eu vou terminar esse vídeo com uma dica literária. Eu vou ler para você o poema de um poeta chamado Paul Celan, que passou pelos horrores dos campos de concentração e que viveu depois o resto de sua vida escrevendo em língua alemã e morando na França, embora de origem fosse romeno, refletindo os horrores do processo genocidário da Shoah. O poema que eu vou ler dele se chama Salmo. Ninguém nos molda de novo da terra e do barro, ninguém conjura o pó nosso, ninguém. Louvado sejas, ninguém. Por amor a ti queremos florescer,
ao encontro de ti. Um nada éramos, somos, seremos, ainda florescer. A rosa do nada, a rosa de ninguém, com o cândido cálamo, o celeste filamento, a rubra coroa do verbo purpúreo que cantávamos, que cantávamos sobre o espinho. Por hoje é só, pessoal. Nunca é demais lembrar, o que você viu nesse vídeo tá cheio de generalizações, incompletudes, e se você quiser saber mais sobre o hinduísmo, o judaísmo, a Mary Douglas, vedações alimentares, você precisa ler. Aqui embaixo na descrição tem algumas indicações. E se você gostou do nosso vídeo, segue o nosso canal. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima!